Nós somos o grupo 2 da disciplina Projeto Arquitetônico 4 da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília. E hoje nós vamos analisar duas obras que têm como característica comum o emprego de grandes vãos, objeto da nossa disciplina. Começaremos por Mies van der Rohe, que foi um dos arquitetos mais influentes do século XX e um dos grandes nomes do movimento modernista. Nascido na Alemanha, Mies passou a desenvolver seu estilo a partir de 1920, criando uma estética industrial, funcionalista e minimalista. O Hall é um dos 20 edifícios projetados por Mies van der Rohe para o Illinois Institute of Technology, em Chicago, e constitui a peça central de um plano diretor para o campus, fundado em 1940, e que reúne a maior concentração de obras de Mies no mundo. O edifício encontra-se praticamente no centro do campus, localizado na área central de Chicago, próximo à estação do metrô e ao estacionamento principal. Mies escolheu um local estratégico dentro da cidade universitária, pois ele o imaginou como um edifício de destaque. O Crown Hall encontra-se em uma das extremidades do eixo principal do campus e faz fundos com essa via, configurando-se como porta de entrada do campus e não como um ponto de chegada. O trabalho sofreu mudanças radicais devido à sua migração para os Estados Unidos e à fuga do governo nazista. A sua arquitetura fluida, de orientações neoplasticistas e de espacialidades complexas, tal qual o pavilhão de Barcelona, dá lugar a um novo estilo e concepção estética para o arquiteto. O desenho, antes mais dinâmico e de articulações assimétricas, se adapta a um novo conceito do espaço universal simples e estático. As formulações clássicas mais rígidas e simétricas estabeleceram-se no ideal arquitetônico da concepção estética do artista na América. Mies constrói ao longo de sua carreira algumas tipologias marcantes. Uma delas é o uso de plataformas horizontais, que cumprem o papel de dar força para a linha de horizontalidade necessária à plena legibilidade de suas formas ortogonais. O salão principal, desde sua origem, abriga um ateliê concebido como um amplo espaço livre voltado para os alunos, sem paredes fixas, possuindo apenas divisões móveis de gesso e madeira para que o layout se tornasse flexível. Dessa forma, todos os ambientes de estudo são integrados de uma forma colaborativa. Atualmente, a ocupação desse espaço se alterna com o uso desse pavimento como espaço de exposição. No piso semi-enterrado, tem-se ambientes como biblioteca, sala de aula, sanitários e áreas administrativas. Mies utiliza a estratégia de separar o programa verticalmente em corte, onde o piso superior é livre, liberando-o das funções mais compartimentadas e repetitivas, de forma integral para o piso inferior. O edifício é dividido em dois níveis, um superior e um subsolo semi-enterrado, totalizando os 5,8 metros de altura do pé direito. Os níveis são implantados em um espaço de 67 por 36,5 metros e os materiais principais são o aço, o concreto e o vidro. O pavilhão é apoiado em 4 pórticos principais, com vigas de aço invertidas e sem apoios internos. Os pilares e as vigas que formam os pórticos distanciam-se 18,28 metros entre si. Essas vigas suspendem o telhado num único plano, formando uma estrutura primária. Além disso, em cada fachada, entre os pilares dos pórticos, existem outros pilares menores, distantes 2,88 metros entre si, e que realizam o esforço na estrutura das paredes, em cooperação com vigas laterais menores. Os pilares do subsolo estão dispostos em uma malha
de 6 por 9 metros, formando uma modulação de 44 pilares com uma seção de 50 por 50 centímetros cada. Tal solução estrutural, vencendo um vão de 36 metros, libera o espaço interior do piso superior da necessidade de qualquer elemento estrutural. Dispensou também em soluções para o conforto térmico, visto que as suas 4 fachadas são compostas de vidro. Uma dessas soluções foi o plantio de árvores junto às fachadas sul e oeste, diminuindo a entrada de sol no verão. Na primavera, as folhas das árvores filtram a irradiação solar e as persianas são fechadas. A ventilação natural entra pela parte inferior da estrutura, o ar quente sobe e na estrutura superior ocorre o efeito chaminé e a renovação natural do ar. Em dias de calor, o projeto conta com um sistema de ar-condicionado, visto que os mecanismos bioclimáticos não são suficientes para manter o conforto térmico no edifício. No outono, as folhas das árvores caem e as persianas são abertas, e a luz solar entra e irradia o piso que é aquecido. O fluxo de ar é diminuído para a manutenção da temperatura internamente no edifício. Nesse período do ano, é necessária menos iluminação artificial, uma vez que as persianas estão abertas e as árvores não impedem a entrada de luz. A segunda edificação que apresentamos hoje resultou de um concurso promovido pela Apex, destinado a selecionar o projeto do Pavilhão do Brasil na Expo Milão 2015 e que teve como vencedores os ateliês Arthur Casas e Marco Braiovic. A exposição ocorreu entre 1º de maio e 31 de outubro de 2015, com o tema Alimentar o Planeta, Energia para a Vida, e foi montada numa área industrial abandonada de 110 hectares, localizada a 15 quilômetros a noroeste do centro de Milão. Arthur Casas Matos é reconhecidamente um dos maiores arquitetos do Brasil, laureado nacional e internacionalmente. Formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, dirige o estúdio Arthur Casas e atua em diferentes segmentos, que incluem arquiteturas dos ramos residencial, comercial e institucional, além do design de mobiliário. Marco Braiovic, nascido em Montenegro, se formou em arquitetura pela Universidade de Veneza. O arquiteto reside no Brasil desde 2006, onde desenvolve projetos em arquitetura e design inspirados pela natureza, a criação de espaços interativos e entre outros. Inspirados no tema da exposição, os arquitetos se basearam na ideia orientadora para a criação do pavilhão brasileiro. Brasil, alimentando o mundo com soluções. Desse modo, buscaram transmitir uma imagem de modernidade de um país com potencial para prover soluções para o mundo. O desenvolvimento desse conceito resultou num complexo de 2 blocos. Um mais intimista, com poucas aberturas ao exterior, revestido com cortiça e no qual estavam abrigadas, por exemplo, áreas técnicas e auditório. O segundo mais aberto e receptivo, gerador de curiosidade. A implantação se deu em um terreno de 4.133 metros quadrados, sendo a área construída de 3.674 metros quadrados. Estruturalmente, o maior bloco se apoiava num sistema de seção ativa em aço, com elementos pré-fabricados à vista, mas incorporava 2 tipologias desse sistema. Uma sequência de pórticos definia planos horizontais e verticais, delimitando o espaço do pavilhão. E, ao mesmo tempo, esse conjunto de pórticos era mantido íntegro com o apoio de vigas de travamento laterais e superiores, com a cooperação dos fechamentos laterais para os quais se utilizaram telas. A exemplo das laterais, o bloco também não possuía fechamento superior, apenas uma alternância de vazios e telas. O bloco menor também foi edificado numa base de pilares de aço, mas não apoiado em pórticos, e sim em 4 colunatas de pilares também em aço e pré-fabricados.
A aparente formalidade do bloco principal do pavilhão era quebrada por permitir fluidez de trânsito, quase convidando o transeunte a entrar, já que inexistiam fechamentos nas extremidades da edificação. Essa sensação foi reforçada pela adição de rampas de acesso e de uma rede que, sustentada nos elementos laterais da estrutura, pairava acima do pavimento térreo e sobre a qual era possível caminhar, acrescentando um elemento lúdico ao complexo. Esse tipo de superfície se denomina tecnicamente retícula abobadada e pertence ao grupo de estruturas de forma ativa. Além disso, os autores imprimiram um caráter simbólico à participação brasileira por meio do tratamento cenográfico, exposições, apresentações de artistas nacionais e recursos audiovisuais, por meio dos quais procuraram enfatizar a cultura, o ambiente e as possibilidades do Brasil. E, por fim, é também importante mencionar que os autores agregaram ao projeto soluções bioclimáticas e de eficiência energética, donde se destacam o uso de componentes industrializados, a ventilação natural de modo a minimizar o uso da ventilação mecânica, a vegetação como apoio ao conforto térmico, estruturas permeáveis protetoras de insolação excessiva, iluminação natural indireta, captação e uso de águas pluviais e geração de energia por meio do uso da rede. De modo, pode-se afirmar que a participação da arquitetura brasileira na Expo Milão 2015 seguiu uma longa tradição do nosso país de apresentar de modo consistente bons pavilhões que servem para consolidar a reputação da nossa arte, da nossa técnica perante as demais nações.